Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica e nós vamos resolver aqui mais um exemplo sobre a equação reduzida da circunferência. Exemplo: sejam os pontos A de coordenadas -2 e 1 e B de coordenadas 0 e -3, as extremidades de um diâmetro de uma circunferência lambda. A equação de lambda é... E aqui nós temos aqui 5 alternativas. Bom, então o que o exercício fala para a gente aqui é o seguinte, ó. Existe aqui um ponto A e um ponto B, que são, na verdade, extremidades de um diâmetro de uma circunferência lambda. Então, na verdade, eu vou fazer agora aqui um esboço dessa situação. Então, perceba aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui uma circunferência lambda, onde o diâmetro, tá, é um segmento aqui, ó, que une dois pontos opostos de uma circunferência, passando, na verdade, aqui pelo seu centro. Então, é um segmento de reta que liga o ponto A no ponto B, segmentos opostos, e esse segmento, na verdade, passa pelo centro dessa circunferência. Então, aqui, na verdade, eu tenho o meu diâmetro, que ele é, na verdade, o dobro do raio. Então, a distância de A até o ponto C é exatamente igual à distância do ponto C até o ponto B, que nada mais é do que para mim aqui do que o meu raio, tá? Então, essa distância aqui, ó, vai ser exatamente igual a essa distância, que é o meu raio. Em outras palavras aqui, ó, esse ponto C meu, que é, na verdade, o centro da minha circunferência, ele nada mais é do que o ponto médio do segmento que vai de A até B. Então, para eu descobrir quais são as coordenadas do centro dessa circunferência, eu vou ter que, na verdade, aqui calcular o ponto médio do segmento que vai de A até B. Então, o centro dessa circunferência é exatamente igual ao ponto médio do segmento AB. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, e calcular o meu ponto médio. Eu vou ter que calcular aqui, ó, o x do ponto médio e o y do ponto médio. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu ponto A e o meu ponto B. O meu x do ponto médio, ele é dado pelo x de A somado com o x de B, dividido por 2. Então, daqui eu tenho, ó, que o x do ponto médio, o x do ponto A é -2, somado com o x do ponto B, que é 0, dividido por 2. Então, eu tenho que o x do ponto médio igual a -1. De forma análoga, o y do ponto médio, ele é dado por mim aqui, ó, por y de A mais o y de B dividido por 2. Então, daqui eu tenho, ó, que o y do ponto médio vai ser igual a y de A, que é 1, somado com o y de B, que é -3, dividido por 2. A conclusão que nós tiramos aqui, 1 somado com -3, essa continha minha aqui vai dar -2, que dividido por 2, essa continha minha aqui vai dar -1. Então, a conclusão que eu tiro aqui, que o meu ponto médio possui coordenadas x igual a -1 e y igual a -1. Em outras palavras, o meu centro coincide com o ponto médio. A conclusão que eu tiro é que o centro da minha circunferência vai ser dado pelas coordenadas -1 e -1. Então, já descobri agora aqui quem é o meu centro. Falta descobrir aqui agora, ó, quem é o raio da minha circunferência. E para eu descobrir qual que é o raio da minha circunferência, basta eu calcular a distância desse ponto C até o ponto A, ou então a distância do ponto C até o ponto B,
vai me dar, na verdade, aqui o valor do meu raio. Então, basta que eu calcule agora aqui, ó, uma dessas duas distâncias. Que aí, na verdade, eu vou ter o raio da minha circunferência. Eu vou optar aqui para calcular a distância do ponto C até o ponto A. Então, vou precisar das coordenadas do ponto C e vou precisar aqui das coordenadas do ponto A. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, ponto C menos 1 e menos 1, e o ponto A menos 2 e 1. Distância do ponto C ao ponto A vai me dar o raio da minha circunferência, e eu sei que, na verdade, a distância entre dois pontos no plano cartesiano é dado pela raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Então, vou chegar agora aqui e chamar aqui, ó, x1, y1, e aqui de x2, y2. Vou substituir aqui agora, ó. A distância vai ser igual a raiz quadrada, distância do ponto C ao ponto A, variação em x, menos 2 menos menos 1. Então, aqui vai ficar menos 2 menos 1 ao quadrado. Somado com a variação em y, que vai ser 1 menos 1 ao quadrado. Então, a distância do ponto C até o ponto A vai ser raiz quadrada. Menos com menos, mais. Menos 2 somado com 1, essa continha aqui vai dar menos 1, elevado ao quadrado. Mais. Menos com menos, mais 1 somado com 1, eu vou ter aqui 2 ao quadrado. Então, a distância do ponto C ao ponto A vai ser raiz quadrada. Menos 1 ao quadrado, essa continha aqui vai dar 1. E 2 ao quadrado, essa continha aqui vai dar 4. A conclusão que eu tiro, que a distância do ponto A até o ponto C, ou do ponto C até o ponto A, é exatamente igual a raiz de 5. Em outras palavras, o raio da nossa circunferência vale 5 unidades de medida. O próximo passo que eu vou fazer aqui agora, ó, é obter a minha equação da minha circunferência lambda, que é dado por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Sendo que o centro da minha circunferência é menos 1 e menos 1, e o raio dela agora aqui vale raiz de 5. Agora eu vou substituir aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu A e esse aqui vai ser o meu B. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. X menos o meu A, que vale menos 1 ao quadrado, mais y menos o meu B, que vale menos 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 5 elevado ao quadrado. Então, agora essa continha aqui vai ficar o seguinte, ó, x menos com menos, mais 1 elevado ao quadrado, mais y menos com menos, mais 1 elevado ao quadrado, raiz de 5 elevado ao quadrado, essa continha minha aqui vai dar igual a 5. Então, essa equação aqui que eu acabei de obter, nada mais é do que a equação reduzida da minha circunferência lambda. E aí você vai perceber agora, então, aqui, que a resposta para o nosso exercício é a letra A. X mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, que é igual a 5. Ok? Bom, chama a sua atenção aqui, ó. O centro da nossa circunferência, ó. Você tem que tomar cuidado, ó. Sempre aqui na frente, ó, tem que ser menos. Tá? Então, como aqui é mais 1, ó, você vai escrever isso aqui, na verdade, como sendo o seguinte, ó. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 5. Então, agora aqui você tem, ó, o A e aqui você tem o B. Então, ela é centrada aqui, ó, no menos 1 e menos 1, ok? E o nosso aqui, ó, 5, ele está fazendo o papel aqui, na verdade, de
R ao quadrado. Quando aqui você tira que o seu raio vale raiz de 5. Então, aqui, na verdade, eu tenho aqui a representação real de uma circunferência centrada em -1 e -1, raio raiz de 5, que possui aqui os pontos A e B como extremidades do nosso diâmetro. Resposta, então, aqui para o nosso exercício, letra A. Espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.